Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou tratar de um assunto intrigante que mostra como o povo brasileiro é totalmente despolitizado, é totalmente incoerente e não prestam atenção nos detalhes das coisas que estão acontecendo, não interpretam bem as notícias de uma maneira geral. Tá certo? Porque nessas eleições agora nós vamos ter um candidato Bolsonaro contra o Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice-presidente, que é Geraldo Alckmin. E eu quero falar dessa dupla. É interessante perceber essa dupla, tá certo? E vou mostrar aqui já de cara que existe uma desconfiança minha. E como pode dois inimigos figadais serem os comandantes do Brasil? Esses dois políticos se degladiaram ao longo do tempo. Muitos anos. Um xingando ao outro da pior espécie possível. E agora, exatamente por interesse que não dá nem para entender, o Alckmin, que inclusive eu não acho que carregue voto para o Lula, e o Lula se juntam para ganhar as eleições e comandar o país. Como é que ficaria se porventura acontecesse um desastre no Brasil e esses caras fossem eleitos? Por quanto tempo duraria essa dupla, acostumada a brigar, acostumada a desconfiar um do outro, a um chamar outro de ladrão, etc. É essa a minha preocupação. Eu quero colocar aqui para vocês e gostaria que vocês analisassem, pensassem bem. Não é eles dois contra o Bolsonaro, não é eles dois contra o Bolsonaro e o general, tá? Não é isso não. Eu estou falando é que esses dois não podem nunca estar juntos dentro de um governo e que construam alguma coisa de boa. Porque a confiança não existe entre eles depois de tantos anos de brigas homéricas. Vamos ver aqui. Vou botar esse vídeo aqui para vocês que talvez você entendam melhor. Nada melhor do que os próprios falando, né? Boa musiquinha. Alckmin e PT tem histórico de atritos. Alckmin ataca Lula e o PT. Mais triste ainda é saber que aqui no Brasil, o homem que deu início à destruição daquele país, Hugo Chávez, tem dois fãs bastante conhecidos. Fui grande amigo de Chávez, que me surpreendeu desde o primeiro momento. Brasil e Venezuela juntos, né? Por sua competência. Esse homem sabe o que é competência? Como é que... Olha para o Hugo Chávez, diz que o Hugo Chávez é competente. Destruidor de país, exatamente igual a ele. É claro, ele acha competente na destruição. Como ele vai dizer do Maduro também, que o Maduro é extremamente competente e democrático. Tá certo? É um absurdo isso. Vamos lá. O amor por seu povo, pela grande afinidade de pensamento. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do petrolão, evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Foi por coisas assim que Lula foi para a cadeia. Nós temos só por isso que os brasileiros têm medo do PT. Não quer mais a culpa do maior escândalo de corrupção do mundo. O Geraldo prometeu, não cumpriu. O do anel sem pedágio, ninguém viu. Fala mal pelas costas, mas do debate fugiu. Fugiu, hein? Enquanto Alckmin faz ataques contra... Já chega, porque eu quero Alckmin e Lula. Então vamos para o outro vídeo. O debate entre os dois. Pai, candidato Lula, de onde... A Band realizou em 1982 o primeiro debate eleitoral da TV brasileira.
sob regime militar. Essa tradição completa agora. Eu queria dizer ao telespectador que hoje teve novo. Eu quero colocar Lula e Alckmin, somente. Eu acho que aqui. Geraldo Alckmin será o primeiro a responder à pergunta da produção que abre. É isso aí. E a pergunta é a seguinte: Vamos ouvir com atenção. o próximo governo deverá cortar despesas, inclusive na Previdência, como condição para melhorar o nível de investimento e assim fortalecer o crescimento econômico. O senhor concorda com isso? Neste caso, que critérios usaria para fazer os cortes e que outra medida prioritária tomaria logo no início do mandato para atender a expectativa do Brasil de mais desenvolvimento, mais emprego? Tá bom. Boa noite, Bochá, boa noite, deputados, boa noite, jornalistas, boa noite você que está em casa. Queria renovar o meu encontro com você, de todos os debates do primeiro turno. Quero agradecer os milhões de eleitores que confiaram na nossa proposta no primeiro turno, confiança crescente agora no segundo turno. Cumprimentar a senadora Luiz Helena e o senador Cristóvão Duarte, que estiveram em todos os debates, não fugiram do debate, não vieram ao debate por medo de perder a eleição, mas vieram por respeito a você, para prestar contas, para esclarecer, para informar. Eu vou cortar gastos sim, não da Previdência Social, com enorme do papel de distribuição de renda. Vou cortar gastos primeiro da corrupção. Os estudos do Fundo Monetário Internacional Já começa o ataque. Vargas mostram 3,5 bilhões de dólares na corrupção. Vou cortar gastos na ineficiência. E ele está certo. 34 ministérios, sem nenhuma razão de ser. Vou cortar gastos dos comissionados, dos companheiros de partido, mais de 20 mil cargos em comissão, consumindo 8 bilhões de reais apenas neste ano. Vou cortar gastos nas compras superfaturadas, através de bolsa eletrônica de compras, através de pregão. Economizei em 3 anos e meio 4 bilhões de reais, só com compras, eficiência, combate ao desperdício, e o Brasil crescer. O Brasil não é condenado a ser o último da fila. O Brasil tem que ser o primeiro entre os emergentes. Um país que cresce, um governo que é eficiente, um governo que tem princípios e valores éticos. Esse é o meu propósito. Vamos ver o que o Lula acha disso. Utiliza o ato dele fora do Charlot para participar. Primeiro porque ele já governaram muitos estados, governaram o país todo, e ficou claro que a única coisa que ele sabe fazer, primeiro, é cortar gasto daquilo que não poderia se cortar, que é o salário de todo o trabalhador. Segundo, é importante lembrar que quem propôs a reforma da Previdência Social no setor público fui eu. Terceiro, é importante lembrar que nós tivemos um país que fez em nenhum momento da sua história do mundo. Quem parece que o governo Farinhas do mesmo saco. E aconteceu porque, junto com o povo brasileiro, o salve desse país. Porque esse país estava totalmente falido. Não tinha crédito, não tinha credibilidade, não conseguia exportar, não conseguia produzir internamente, não conseguia controlar a inflação. E nós conseguimos, em 3 anos e meio, fazer com que o Brasil chegasse agora, no final do ano, a quase 135 bilhões de dólares de exportação. Esse país que via o seu ministro da Fazenda e todo ano a Washington pegar dinheiro para fechar as contas, está hoje com 76 bilhões de reservas. Esse país que tinha 13 bilhões de saldo comercial, porque temos deixado de comprar outro, na verdade nós tínhamos dois, hoje tem 46 bilhões de reais de superávit comercial. Esse país que gerou 7 milhões de empregos em apenas 4 anos, contra apenas 1 milhão em 8 anos.
é um país que efetivamente está dando certo, está preparado para dar muito mais certo no próximo mandato. Agora, candidato pergunta para candidato. Primeiro a perguntar, pela sequência definida em sorteio prévio, é Geraldo Alckmin, 45 segundos para a sua pergunta. Primeiro eu queria dizer ao telespectador, veja que ele não respondeu. Não disse onde vai cortar um gasto. Ele vai aumentar imposto para o povo brasileiro, aliás, como já está previsto no orçamento do ano que vem, que nós não vamos deixar. A minha pergunta é, o presidente da República é o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas. Tem a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. É o chefe do ministro que comanda a Polícia Federal. É um dos homens mais bem informados do país. Candidato Lula, de onde veio o dinheiro sujo? 1.750.000 em dinheiro vivo, reais e dólares, para comprar o dossiê Fajuco. Olha, Para os próximos candidatos Lula. um sujo falando mal lavado. Vamos ver. Como eu vou responder todas as perguntas? Eu tenho clareza absoluta de que o Brasil hoje está não só melhor, mas como nós somos vítimas de uma carga tributária aumentada pelo PSDB, 25% para 35%, e que nós, nesse pouco tempo, já cortamos praticamente 20 bilhões de reais de desoneração. E a proposta de reforma tributária está no Congresso Nacional. Aliás, o governador foi comigo e mais 26 governadores entregar. Só que na hora de votar a proposta de reforma tributária dos estados, eles não quiseram votar, porque, diferentemente do governador Mário Covas, ele quis colocar em prática em São Paulo a chamada guerra dos estados. Bem, eu acho que o governador deve ter muita clareza. Eu pensei que ele ia trazer a resposta. Porque faz exatamente 30 dias que ele quer saber de onde veio o dinheiro, ele quer saber quem deu o dinheiro. Eu quero saber mais. Eu quero saber quem arquitetou esse plano maquiavélico. Eu quero saber o conteúdo do dossiê. Quero saber de onde veio o dinheiro. Quero saber quem fez essa negociata, porque o único ganhador nesse trambique todo foi a candidatura do meu adversário. A minha candidatura foi prejudicada. Exatamente uma candidatura que estava tranquila, serena, como sempre foi em todas as campanhas que eu participei. O governador não pode se esquecer que na campanha de 2002 surgiu o dossiê Caimã. Uma víbora querendo engolir a outra. Para comunicar ao PSDB. O governador sabe que em 1989 veio denúncia para eu fazer contra o Collor. E eu resolvi não fazer porque para mim eu tenho que ter prova. Nesse caso, meu caro, como a Polícia Federal é muito competente e ela vai investigar, eu estou certo que da mesma forma que ela descobriu o caso de Santos Funga ou o caso Vampiro, ela vai descobrir. Mas ela não faz pirotecnia, ela investiga. A tréplica com 1 minuto. Veja, telespectador, não sabe também. 1.750.000. Dá para um trabalhador que ganha salário mínimo viver 416 anos. Uma fortuna. Não teve nem a curiosidade de perguntar para o seu churrasqueiro de onde veio o dinheiro. Para o diretor do seu Banco do Brasil, de onde veio o dinheiro. Para o seu assessor especial, para o marido da sua secretária particular, para o seu secretário do trabalho do Ministério, para o coordenador do seu programa, para o presidente do seu partido. Olhe nos olhos do povo brasileiro, candidato Lula, e responda de onde veio o dinheiro. Eu respondo com muita clareza. Em primeiro lugar, porque eu não sou policial, eu sou presidente da República. Possivelmente o governador ainda tem a saudade do tempo da tortura, em que em meia hora de prisão já se sabia quem era o mandante do crime, ou quem era o comunista, ou quem era o assaltante do banco. Hoje, a justiça brasileira, por conquista nossa na Constituição de 88, ela tem regra para investigar. E uma investigação séria, ela é demorada. Aquilo que é pertinente aos presidentes da República, nós fizemos. Afastamos todas as pessoas envolvidas. Agora, cabe à polícia brasileira, cabe à justiça brasileira a fazer as investigações. Se tem uma coisa, governador, e o senhor sabe que eu não tenho preocupação, medo, é de debater a pura verdade e dar um passo. Agora, a pura verdade. Esse cara nunca falou uma verdade na vida. E não inocentariei o ditado.
E olha que a política É canalha, velho. Cínico. Eu tenho mais interesse do que Vossa Excelência de explicar o povo brasileiro. Agora a pergunta... Não, agora vamos passar para outro debate aqui. Mesmo debate. Não precisa, caridade, fazer tortura para saber de onde veio o dinheiro da corrupção. É só perguntar para o PT. O dinheiro foi pego em quarto de hotel de membros do PT e foram presos e disseram com quem eles falaram. É só perguntar, não precisa haver tortura. Claro que eles sabem. Só chamar os seus amigos de 30 anos, e perguntar. Em relação à questão da CPI, quem escreveu aí, o candidato está lendo, esqueceu de dizer para ele, quando fosse ler, chamou de analfabeto. A Assembleia Legislativa de São Paulo, desde 1988, o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado, ela estabelece que tem que votar em plenário pedido de CPI. Isso faz quase 20 anos que é assim. Aliás, a maioria das CPIs era CPI do apito, CPI do Ibope, CPI de juiz de futebol, sobre Rodoanel, é a obra mais barata do país. Eu acho que basta dar para a gente perceber essas duas cobras tentando se engolir. Tá certo? Então vamos aqui, mais ou menos se você olhar, né, esse debate, olhar o Alckmin e olhando o Lula se degladiando, nós chegamos à conclusão que eles são a representação do absurdo. Eles são ladrões, maus caráteres, inescrupulosos, aproveitadores e oportunistas, cínicos, traidores, enganadores, administradores incompetentes, comprovados pelas suas experiências administrativas, são extremamente gananciosos, são capazes de matar a mãe para atingir os seus objetivos, esses canalhas. Um é analfabeto, todos nós sabemos disso, não sabe ler, escrever e falar, e não gosta de ler e não gosta de escrever. E o outro, o Geraldo Alckmin, tem QI de ameba. É muito burro o Geraldo Alckmin, o que o torna cognitivamente igual ao Lula. Tá certo? São merecedores deles mesmos. Isso eu lembro do ditado que corre pelo interior. Deus fez, o vento espalhou e o diabo juntou. Conclusão. O candidato que está contra o Lula, eu nem quero mencionar vice, é o Jair Messias Bolsonaro. Será que você chamaria Bolsonaro de ladrão? De inescrupuloso? De aproveitador e oportunista? De cínico? Eu acho de traidor, de enganador, de administrador incompetente. Eu acho que é exatamente o oposto desse cara. Não dá para comparar. Numa comparação dessa, Jair Messias Bolsonaro ganha pelo WO, porque ele tem diversas qualidades. E o lado de cá, tanto Geraldo Alckmin como Lula, não tem nenhuma qualidade que justifique eles serem presidente do Brasil. Nem presidente, nem prefeito municipal. Eles são safados, são ignorantes, precisam de bater um no outro para poder atingir um determinado objetivo. Eles batem, como vem batendo por muitos e muitos anos. Tá bom, pessoal? Então, esse Lula tem que ser afastado da política nacional. No dia 30, se Deus quiser, esse cara vai desaparecer da política nacional. Ao estabelecer a vitória de Jair Bolsonaro, Lula desaparece no momento seguinte, porque Lula não tem mais nada a oferecer a ninguém. Que a única coisa que ele tinha a oferecer é o poder de votos. Se ele for derrotado, acabou, está liquidado. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.